Neste vídeo, nós vamos entender um pouco o porquê nós temos aqui um equipamento que reduz uma tensão AC e que custa em torno de R$300 com uma potência de meio kVA, ou seja, kVA. Aqui do outro lado eu tenho um outro equipamento chamado dimmer, que também faz a mesma coisa. Ele também reduz a tensão, que custa R$30, 10 vezes menos, e que trabalha até 600 watts. Por que eu compraria um equipamento destes, como o Variac, ou como um variador de tensão, né, que é um nome que eu gosto mais, um variador de tensão, ao invés de comprar esse muito melhor e mais barato? E é isso que nós vamos entender e visualizar neste vídeo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar um pouquinho desse Variac. Esse Variac que eu comprei aqui no Brasil. Você pode ver que o manualzinho que vem dele é em português. Paguei um pouquinho mais de... paguei em torno de R$300. Basicamente o que o manual vem é com as características deles e um pouco do desenho deles. É muito simplório, né? E como funciona um Variac? O Variac basicamente é como se fosse um potenciômetro de transformador. Nós vamos ver na prática. Já esse dimmer aqui é dos mais baratinhos que tem, até pela potência baixa dele. Muito utilizado para controlar ventiladores ou alguns tipos de lâmpada, principalmente lâmpadas de filamento, que nós vamos usar para testar eles, inclusive. Para fazer a ligação dele, esse aqui é muito simples, né? Ligo na tomada, do lado de cá a tomada do equipamento e está pronto. Já o Variac, o variador de tensão, ele é muito pesado. Realmente ele é um equipamento muito pesado. Ele tem aqui um controlador de tensão de saída. Eu coloco a minha entrada aqui. Então eu tenho que fazer a entrada e tenho que fazer um cabo de saída. Então ele tem essa característica. E o que eu achei ruim deste modelo que eu comprei é que ele não tem um borne, né? Então eu preciso fazer um cabo com um conectorzinho para colocar lá. Claro que eu já fiz isso antes do vídeo. Então eu fiz uma gambiarra aqui, aproveitei a tomada de um equipamento e fiz um já com os bornes. E para a saída do outro lado eu fiz também um conector para ligar eles numa protoboard, só para a gente poder ligar em algum lugar sem risco, né, e poder testar. Então eu vou usar aqui a protoboard para testar, e para o dimmer eu também vou usar um cabo meio gambiarrento aqui, só para botar na protoboard e a gente poder testar tensão e olhar as diferenças entre os dois e saber quando eu posso usar um e quando eu devo usar o outro. Então eu vou fazer rapidamente a montagem aqui, voltamos em minutos. Então eu fiz a ligação do Variac. Então ele está me trazendo aqui a saída. Esse Variac tem uma característica, além dele reduzir, ele consegue amplificar até 250 volts. Nós vamos entender mais adiante o porquê. Eu não liguei na lâmpada ainda. Primeiro eu vou testar a tensão de saída que eu selecionei aqui. Para isso eu vou usar aqui o multímetro mais vagabundo que eu tenho, que não é 2RMS, para atender os meus propósitos. O Variac tem uma saída AC, então eu vou selecionar uma tensão AC, 700 volts, e vou ligar. Antes de ligar aqui eu vou testar que saída que ele está dando. 246 volts. Eu vou baixar um pouquinho mais. 218 volts. Então vejam que com o Variac eu vou variando a tensão de saída. Então agora tem uma tensão alternada de 80 volts. Vamos chegar próximo aos 220.
216. Eu vou ligar agora ele na lâmpada, para a gente ver isso funcionando. Acho que ele deu uma queda de tensão no momento que eu liguei a carga, por isso que é importante ligar a carga, né? Vou lá para 220. Vejam que a lâmpada está ficando mais forte. Um pouquinho fica mais fácil de ver. Agora eu vou reduzir para menos de 100. Veja como a lâmpada vai ficando fraca. Então esse é o funcionamento do Variac. Fácil, simples. Acho que deu para entender como ele trabalha. Ainda não como ele é internamente, qual é a diferença dele do dimmer. Vamos testar o dimmer agora antes. Meu dimmer está com algum problema, o desligado dele não está desligando. Esse é o problema desses componentes de baixa qualidade. E ele também está indo no mínimo a 100 volts. E aí eu também vou regulando com ele mais luminosidade ou menos luminosidade. E aqui a tensão. Então, se eles dois funcionam muito parecido, por que eu vou gastar tanto dinheiro com um Variac? Vamos entender a diferença entre os dois, utilizando esse próprio experimento aqui. E novamente para isso, ao invés de eu usar o multímetro, eu vou usar o osciloscópio. Então eu vou começar os testes com o dimmer, que já está aqui conectado, e vamos ver como fica a forma de onda dele. Olha que interessante. Deixa eu dar um alto aqui só para fazer entrar na tela. Então vejam que interessante, à medida que eu vou mexendo no dimmer, ele vai transformando a forma de onda como ela deveria ser. Então quando eu estou quase no máximo dele, que eu estou em 200 volts, 220 volts, ele tem uma pequena variaçãozinha que é o ponto de corte, provavelmente do DIAC que tem lá dentro. O circuito do dimmer é muito simples, muito fácil de fazer. Vou deixar aí na tela. Nunca fiz porque isso tem tantos na internet, mas se vocês quiserem fazer um dimmer, eu posso ensinar aqui no canal, é bem simples. E à medida que eu estou reduzindo a tensão, o que está acontecendo? Os picos de tensão continuam os mesmos. A diferença é que ele está cortando em determinado momento a tensão. Então veja que ele está subindo e de vez ele continuar subindo, ele corta, fica em 0 e depois sobe novamente. Desce, corta, fica em 0 e depois sobe. E aí com isso ele vai reduzindo os cortes ou aumentando os cortes dependendo de como eu estou regulando. Então o que a gente tem que lembrar? Que os picos continuam altos, então eu não estou baixando a tensão para 127 volts, do mesmo jeito que a gente viu no diodo, né? Quem não viu o vídeo do diodo, ele funciona parecido. A única diferença é que de vez ele está cortando uma direção, ele está reduzindo parte da senoide, deixando ela em 0. Funciona muito parecido com o PWM, né? Então o PWM que a gente usa hoje para controlar motores em DC, aqui funciona muito parecido. Então nem tudo eu posso usar essa solução, porque algumas soluções eletrônicas elas exigem que eu tenha uma senoidal pura. E aí que entra o Variac. Alguns motores exigem que eu tenha uma senoidal pura. E aí eu não posso usar o dimmer. Quando é que eu uso o dimmer? Quando eu vou usar uma lâmpada, alguma carga resistiva, como um ferro de solda, por exemplo, aí eu posso usar o dimmer normalmente. Vamos ver a diferença agora, hein? Usando o Variac. Vou ligar o Variac. Daí a saída do Variac. Vejam de imediato a diferença. O tamanho da onda é menor e o que eu estou mudando é realmente a amplitude desta onda, sem perder o formato dela. Ela continua uma onda senoidal perfeita e o que eu estou fazendo é mudando só a amplitude dela. Então essa é a grande diferença de usar um variador de tensão para um dimmer.
Depende muito do objeto que vocês precisam testar, que vocês precisam usar, que vocês precisam regular a tensão. Obviamente, sempre o variac, o regulador de tensão, é uma solução melhor. Mas o variac é muito caro. Como eu disse, um variac tem uma potência mais alta, ele pode custar alguns milhares de reais. Esse aqui é um variac bem para bancada, bem simplesinho, né? Então ele é 0,5 kVA, né? kVA, 500 VA, volt-ampere. Espero que vocês tenham entendido a diferença dos dois. Qualquer coisa deixem aí nos comentários. Não se esqueça de dar o joinha e se inscrever no canal para a gente voltar a ter um pouco mais de relevância aqui no YouTube. Era isso e valeu!